Preso no domingo por suspeita de proteger os mandantes do assassinato de Marielle Franco, o delegado Rivaldo Barbosa assumiu a chefia da Polícia Civil no Rio de Janeiro em 13 de março de 2018, um dia antes do crime. Ele teria combinado com Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que garantiria a impunidade. A mãe de Marielle Franco, Marinete da Silva, disse na TV que a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio é a mais surpreendente. Ela e o marido ouviram do policial que a apuração era uma questão de honra. E foi preso também o Chiquinho Brazão, além do Domingos Brazão e do Rivaldo Barbosa. O Chiquinho é o irmão do Domingos Brazão. Eu vou publicar em antagonista.com.br agora mesmo. Se você está vendo esse vídeo depois, já deve estar publicado. Em instantes, quando acabar o programa, a cronologia que eu fiz a respeito desse caso para mostrar muitas coisas. São vários aspectos absolutamente assustadores de como a bandidagem está infiltrada no poder no Brasil e de como a politicagem atrasa as investigações e favorece a impunidade. Inclusive essa polarização aí de lulismo e bolsonarismo. Mas eu quero perguntar para Carlos Graeb por onde que ele quer começar, que é um assunto tão rico, com tantas abordagens possíveis, que a gente vai passar muito tempo ainda falando dele. Certamente pela surpresa. Concordo com a mãe da Marielle. Inclusive escrevi, usei essa palavra também. A grande surpresa dessa operação foi a prisão do Rivaldo Barbosa, que, enfim, chefiou a Polícia Civil no período ali inicial da apuração, né? E se os indícios que o inquérito trouxe forem comprovados, ele realmente tem um perfil quase que sociopata, né? Porque todos o pessoal que vivia em torno da Marielle e que, enfim, ficava ali pressionando para que a apuração acontecesse, o Marcelo Freixo, a viúva da Marielle, a irmã da Marielle, a mãe da Marielle, todos tinham a sensação de contar com um aliado quando falavam com o Rivaldo Barbosa. E, no entanto, segundo a PF, ele estava, desde antes do crime ter acontecido, trabalhando para que ele fosse encoberto. Ele ajudou a bolar toda a mecânica do crime, justamente mirando um acobertamento. Então, por exemplo, ele teria dado uma ordem de que era absolutamente indispensável que o assassinato não acontecesse nas imediações da Câmara dos Vereadores, a Marielle era vereadora, ou no trajeto que ela fazia para ir e voltar da Câmara. Seria mais uma precaução para não configurar imediatamente aquele crime como algo diretamente ligado à atividade dela, enfim. Óbvio que não serviu para nada isso, mas isso é um indício de que toda a trama foi pensada nos mínimos detalhes para evitar a apuração. Mais importante ainda, né, segundo a Polícia Federal, eles trabalharam para que nas horas de ouro, como eles falam, né, que são aquelas primeiras horas depois de qualquer crime, onde a coleta de evidências é mais fácil, eles trabalharam para que nessas tais horas de ouro não se colhessem as evidências. Por exemplo, os policiais que foram lá na rua onde a Marielle e o Anderson, que era o motorista, foram executados, eles não colheram as imagens dos circuitos de câmeras que tinham lá. Então, assim, a prisão do Rivaldo Barbosa, além de revelar a possível sociopatia desse personagem, né, ela revela uma trama gravíssima, absurda, de bloqueio às investigações, que vai além do caso da Marielle, né, Felipe? Tudo indica Exatamente. que eles destamparam um baita de um bueiro.
ao prender este cidadão, né? Eles destamparam o bueiro da insegurança pública do Rio de Janeiro, que tem um histórico de promiscuidade entre organizações criminosas e a polícia, principalmente a Polícia Civil, que foi chefiada pelo delegado Rivaldo Barbosa. Então, você tem aí documentários nesse momento sobre Jogo do Bicho, sobre os ícones do Jogo do Bicho, sobre as milícias, e tudo isso mostra um histórico de contaminação policial, principalmente no que diz respeito às investigações. E esse caso ele foi ilustrativo do salvo-conduto que uma polícia bandida, não estou falando evidentemente de toda a corporação, de toda a instituição, mas de uma cúpula corrompida, como essa cúpula corrompida fornece um salvo-conduto para que os criminosos possam delinquir. Quer dizer, não é só aquela visão de que a polícia recebe um suborno para fazer vista grossa a determinadas coisas. Não, é que o crime acontece também porque não é algo só a posteriori, é algo anterior. Quer dizer, o sujeito vai cometer o crime porque ele acredita que ele vai ficar impune em razão de ter um cúmplice no comando da corporação da Polícia Civil. Então, era isso que estava acontecendo. A gente noticiou na semana passada a homologação da colaboração premiada do Rony Lessa, foi executor do assassinato. Escrevi artigo também no Antagonista sobre a coletiva do Ricardo Lewandowski, ministro do governo Lula, que apareceu ali porta-voz do Alexandre de Moraes, que homologou a colaboração. Mostrei como essa coletiva violou direitos, escancarou os argumentos de ocasião usados contra a Lava Jato. Aliás, saiu informação de que os alvos dessa operação que prendeu os mandantes estavam em alerta depois da homologação, quer dizer, foi um vazamento de fato irresponsável, imprudente, porque os alvos poderiam ter fugido, cientes de que havia já um avanço das investigações a respeito deles, né? Então, houve aí a homologação dessa colaboração, e o relato do Rony Lessa para a Polícia Federal, que foi revelado agora, depois dessa operação de domingo, foi de que ele teve 3 encontros com o Domingos Brazão e com o irmão dele, o Chiquinho Brazão. Os 2 primeiros, pelo menos, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí eles garantiram, os irmãos Brazão garantiram ao delegado Rivaldo Barbosa ao executor Rony Lessa, que o delegado Rivaldo Barbosa estava ali tratando de garantir que as investigações não fossem adiante. E aí a Polícia Federal relata que ele fazia isso em diversas frentes, para diversas organizações criminosas. Você tem relato de um miliciano apontando que a divisão de homicídios ficava com 60 a 80 mil reais por mês. Você tem ali valores, né, a respeito desse pagamento de propina, de arrego, seja lá como queiram chamar. E a escalada política desse delegado Rivaldo Barbosa, segundo a Polícia Federal, foi freada pela inesperada magnitude da repercussão do homicídio de Marielle e Anderson. A morosidade das investigações e notícias isoladas de inconsistências sepultaram seus ambiciosos planos. Então, quer dizer, eles achavam que esse homicídio teria uma repercussão controlada. Poderia ser como aqueles homicídios de vereadores ou candidatos a vereador que historicamente ocorreram, lamentavelmente também, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que não ganham sequer uma projeção estadual, que dirá nacional. Agora, o caso Marielle teve uma projeção nacional até em alguns momentos internacional. Então, tem esse aspecto interessante do ponto de vista da elucidação, que muitos criminosos, quando eles se sentem completamente onipotentes, quando eles sentem que eles estão com muito poder, quando eles sentem que eles têm cúmplices que têm um poder relativo similar ao deles, eles acabam exagerando na dose, né? É óbvio que a gente aqui não tolera qualquer tipo de crime, mas as instituições brasileiras, até em parte a sociedade, a gente não passa a mão aqui na cabeça
da população tem uma tolerância com uma quantidade de crimes, com corrupção, etc. Tem uma quantidade que os autores acabam conseguindo passar batido. Agora, quando eles vão além, quando eles mexem com alguma pessoa que gera uma grande repercussão, aí eles se dão mal. E pode ser que, a partir de um caso assim, você descubra todo um histórico de outros crimes gravíssimos. Então, assim, de fato, saiu a tampa do bueiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tudo aquilo que nós, fluminenses e cariocas, sabemos há décadas a respeito dessa promiscuidade, de tantas propinas que foram pagas, de tantos arregos, de tantas listas obtidas junto a criminosos, inclusive contraventores, a gente fica com alguma... Eu ia dizer esperança, mas esperança é terrível, né, no Brasil. A gente fica torcendo, né, e tentando trabalhar para que isso aconteça, para que não haja outro Rivaldo Barbosa que venha assumir esse posto, como há quando algum traficante é deposto, quando algum miliciano é deposto, de um cargo de chefia, de liderança. Então, a preocupação agora, e eu acho que isso a gente tem que monitorar também, Graia, se não vai aparecer outro Rivaldo Barbosa na cúpula da Polícia Civil ou na divisão de homicídios. Quer dizer, a gente, sabendo de tudo que sabe agora, vai conseguir fazer uma faxina ética na polícia no Rio de Janeiro? Ou rapidamente ele vai ser substituído por um outro similar, que durante um período pode tomar alguns cuidados, como geralmente acontece na escala federal em matéria de corrupção, mas depois volta tudo a ser como era antes, porque no Brasil geralmente é assim. Esses são os ciclos, a gente está vendo isso acontecer, descrevendo em Antagonista, Cruzoé, Papo Antagonista, o ciclo da corrupção. Então, a corrupção se prolonga no tempo, ela vai sendo turbinada, aí você chega a um esquema, depois do mensalão, da magnitude do Petrolão, com desvio de bilhões de reais. Aí você dá a sorte de ter ali procuradores independentes, agentes federais independentes que descobrem o esquema. Aí você vem com toda a reação do sistema para demonizar, para desqualificar agentes, juízes, procuradores, força-tarefa, e tentar reescrever a história. E aí, daqui a pouco, os esquemas estão refeitos, ou estão institucionalizados, ou ficam mais sofisticados. Será que é isso que a gente vai ver no Rio de Janeiro também, Greg? Olha o microfone, estava faltando, estava demorando, né, Greg? Aí, ó, dá uma risadinha, aperta o botão. Raios múltiplos. Olha só, os sinais não são bons, né, Felipe? Os nomes, embora o Rivaldo Barbosa tenha sido uma surpresa nessa investigação, os Brazão, Chiquinho e Domingos, já tinham sido mencionados há muito tempo. Rivaldo também, viu, Greg? Está lá na cronologia, porque eu não publiquei ainda. Olha, Rivaldo Barbosa está lá apontado lá atrás. Lá atrás. Anos atrás, todos esses nomes, Rivaldo Barbosa, Irmãos Brazão, já tinham sido apontados pela Polícia Federal. E o caso atrasou por causa de politicagem, para ficar no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo articulando com a família da Marielle, porque tinha oposição ao Sérgio Moro, ministro no governo Bolsonaro, que é do rival, aí fica lá no Rio, na Cova dos Leões, até que se abre um inquérito, como a Raquel Dodge já tinha pedido lá atrás, quando ela, em setembro de 2019, denunciou o Domingos Brazão como mandante. Quer dizer, isso já aconteceu há quase 5 anos, e a gente estava com tudo arrastado por causa desse entulho, por causa da politicagem, por causa desse controle criminoso das investigações. Perdão. Não, perfeito. Mas, enfim, os Brazão, eles têm um histórico de influência política no Rio. Agora, eles também são conhecidos há muito tempo como prováveis, possíveis, quase certos parceiros de milicianos na Zona Oeste, certo? Então, não é surpresa nenhuma para quem conhece um pouquinho da política do Rio, não precisa nem conhecer tanto,
que eles acabem sendo enredados nessa história. Agora, veja só, Chiquinho Brasão estava, até o outro dia, no secretariado do Eduardo Paes. Eduardo Paes e o prefeito do o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não abriram o bico até agora sobre essa história toda. Então, por isso que eu digo, os sinais não são bons. O político brasileiro, ele tem o péssimo hábito de não se afastar daqueles personagens que aparecem envolvidos em casos graves. Vamos lembrar, o Domingos Brazão, não o Chiquinho, Domingos Brazão, foi preso junto com toda a cúpula do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por ter participado de um esquemaço de desvio de dinheiro público. Daí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reinstaurou o Domingos Brazão no cargo dele. Então, assim, é tudo muito ruim. É tudo muito ruim. O histórico vamos usar a palavra mais branda que a gente possa encontrar para isso. O histórico de tolerância, de leniência, apesar de todos os indícios de que essa gente não estava metida com coisa boa, salta aos olhos. Salta aos olhos. Então, por isso que eu digo, se foi assim, com os caras já tendo sido mandados para prisão, já tendo o nome aventado como possíveis mandantes, já tendo todo o histórico deles, se eles ainda estavam aí abraçados com a cúpula do poder do Rio de Janeiro, isso. O que leva a crer que outro igual, ou talvez até pior, não vai entrar no lugar? Exatamente, Grebe. E é muito revoltante, porque a impunidade gera mais crimes, e crimes novos e até piores. Quer dizer, a impunidade num esquema de corrupção deixa o bandido solto, eventualmente, para encomendar um homicídio. E aí você tem vidas perdidas, como a da Marielle e do Anderson, motorista dela. É muito revoltante quando você lê a cronologia, por isso que eu faço questão de organizar os fatos, embutindo ali as análises, para as pessoas terem a dimensão da gravidade de determinadas manobras que a gente denuncia no dia a dia aqui no Papo Antagonista. Porque se elas não forem denunciadas, mais dinheiro é roubado e mais gente é assassinada. E, lamentavelmente, o que se vê no Brasil é o quê? Sempre manobras para deixar corruptos, para deixar políticos com muito poder e até empresários impunes. O caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o tribunal que aprova ou reprova as contas públicas, as contas do governo, ele é assombroso, é um episódio único, talvez, no mundo. Você tem um tribunal com 7 conselheiros e a Operação Quinto do Ouro, ela prendeu 5 dos 7 conselheiros com base na delação do 6º, que era o presidente do tribunal, que estava envolvido também no esquema. Quer dizer, sobrou uma pessoa. É um caso, assim, emblemático. Eu citava o tempo todo como exemplo da corrupção no Brasil. E o que aconteceu? Ficou impune. A cúpula desse esquema ficou impune. E esse esquema envolvia o Domingos Brazão. Ele foi denunciado na Lava Jato por causa disso. E aí o STJ deu ali uma alegação com uma base numa tecnicalidade. A ação penal ficou aberta, está aberta até hoje. Porque depois que ele foi aliviado, o Domingos Brazão, da prisão temporária pelo STJ, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se eu não me engano foi ela, que a denúncia da PGR. Em 2019, já não era a Raquel Dodge, mas a denúncia da PGR, o STJ aceitou em junho de 2019. Não me lembro agora quando que foi feita a denúncia. E a ação penal ficou aberta. Ele não teve uma conclusão até hoje, para um esquema de suborno que desviou 35 milhões de reais. Era ali propina
em troca de você fazer vista grossa sobre desvios em obras no Rio, um esquema para favorecer os empresários durante o governo de Sérgio Cabral. Essa figura que chegou a ser condenada a mais de 300 anos de prisão e está aí impune e livre. Foi solto porque o sistema se voltou contra a força-tarefa, foi puxando uma coisa da outra até declarar que nada vale. Então, assim, é muito estarrecedor quando você vê os detalhes e quando você vê tudo que se perde, tudo que se atrasa por causa de negligência, por causa de politicagem, por causa de bandidagem. Então, é isso que a gente mostra nesse caso. Quer dizer, a impunidade do Domingos Brazão deixou ele livre para mandar matar a Marielle, a se julgar, evidentemente, por tudo que a Polícia Federal concluiu a respeito da investigação. Algum outro aspecto que você queira abordar, Greg? Eu acho que a gente tem que frisar muito bem aqui na cabeça das pessoas que em 2019 a Raquel Dodge já tinha denunciado o Domingos Brazão como mandante desse crime. Por quê? Porque a Polícia Federal já tinha feito investigações. As investigações federais, elas já tinham avançado, enquanto as estaduais no Rio de Janeiro, não. Por quê? Porque no Rio de Janeiro você tem esse esquema. Se começa a pegar tubarão, tem gente ali para tirar o tubarão da reta. É isso que acontece há anos. A gente sabe disso no Rio de Janeiro. Você tem agentes, inclusive, que falam, olha, já foi montada ali uma força-tarefa especial, montaram um grupo, tinha gente que ia buscar e tal, não sei o quê. Quando chega, aí começam a tirar o inquérito da frente, não, isso não vai. E esse caso está sendo bastante ilustrativo, vamos ver se é educativo também. Diga. Microfone. Opa, desculpa. Juro que é sem querer, eu não estou fazendo de propósito. A minha última observação é a observação que eu fiz no artigo que eu publiquei ontem, no fim da tarde, né, sobre o caso. O ministro da Justiça e ex-ministro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, né, ele adora um jeitinho xoxo de falar, né? E ao dar declaração sobre essa história, ele fala assim: pode ser que estejamos com o fio da meada para o desvendamento de outros. Pode ser nada. Como o Felipe falou, como eu falei, isto aí destampou um baita de um bueiro. No inquérito já tem indício de outros casos que foram bloqueados por ação de Rivaldo e companhia. Ou seja, é preciso usar esta oportunidade. É obrigatório que se use esta oportunidade para ver se algo é feito em relação a essa engrenagem completamente apodrecida da polícia carioca. Então, o que o senhor Ricardo Lewandowski tinha que ter dito ontem é que vamos puxar este fio da meada até o final. Exato. Isto tem que acontecer. Isso aqui, veja, é muito importante para a família da Marielle, para a família do Anderson, que se tenha chegado a uma conclusão a respeito deste crime. Mas para o Rio de Janeiro, para todos que moram no Rio de Janeiro e para o Brasil. Porque a gente está falando de uma cidade onde tem tráfico de drogas, onde tem tráfico de armas. A gente está falando de um dos grandes polos de crime organizado brasileiro. Então é muito importante para os outros que os brasileiros, Exato. que este momento não seja interpretado como ponto final de uma investigação. Exato. Né? Mas como um ponto de partida para um monte de outras coisas. Tem que ser isso. Não tem essa de pode ser que. Tem que ser. Exatamente. Não pode ser, descobrimos os mandantes do caso Marielle e agora pronto, acabou, tchau. Não é nada disso e nem sequer eles, do governo Lula, descobriram. Esse é outro ponto importante. Aliás, estava falando e eu estava pensando aqui mais a respeito da coletiva do Lewandowski, aquela coletiva absurda dele. Quando a gente vê o que aconteceu no domingo, Greg, eu fico pensando, aquela coletiva, ela serviu para quê? Do ponto de vista prático,
A única utilidade dela foi tentar fazer o governo parecer responsável pela elucidação do caso. Veja, o ministro provavelmente tinha informações de bastidor, algumas ele revelou, que foi a homologação do acordo de colaboração premiado do Rony Lessa, não podia ter feito isso, de acordo com os direitos previstos em lei pelo próprio colaborador. E aí ele sabe que a qualquer momento pode ter prisão. Como é que ele prepara a opinião pública para aquilo? Vamos dar protagonismo ao governo, vamos anunciar, e o governo está com desgaste de popularidade, esse desgaste passa por questão de segurança pública, o Lula tinha dado puxão de orelha, culpando os outros, né? Nunca ele, os ministros, no caso, pela queda de popularidade dele, pelo aumento da avaliação negativa do governo dele. Aí o Lewandowski vem a público para anunciar a decisão do Alexandre de Moraes, seu ex-colega de STF, alguém do Poder Executivo, se comportando como um porta-voz da cúpula do Poder Judiciário. Tudo errado, um sistema disfuncional. Para dizer não que, quem sabe, talvez, a gente tenha resultados concretos lá na frente. A viúva da Marielle, Mônica Benício, reclamou da coletiva, que não anunciou nada de concreto, fez um espetáculo midiático que era justamente aquilo que o Lewandowski atacava na Lava Jato, com muito menos razão, obviamente, do que se pode criticar, como a viúva fez nesse caso. Então, mais um argumento de ocasião. Então, a tentativa do governo Lula, dessas autoridades, de se apropriar do crédito de um trabalho feito dentro da Polícia Federal ao longo de vários governos, é evidente. Não há mérito algum desse governo na elucidação desse caso. Se você teve lá atrás, por uma Procuradora-Geral da República indicada pelo Michel Temer, que esse pessoal tanto demonizou, obviamente a gente teve muitas críticas a ele. Agora colocou lá a Raquel Dodge, é o fato histórico. Eu tive críticas a Raquel Dodge também, apontei quando ela acertava. Tem que apontar aqui que ela acertou. Por quê? Porque ela viu o relatório da Polícia Federal. Também não foi ela que saiu fazendo investigação. Ela recebeu o relatório da PF, viu lá todas as evidências e ela teve a iniciativa de, no último dia do seu mandato como PGR, denunciar o Domingos Brazão como mandante. E ainda pedir a abertura de um novo inquérito para apurar os crimes e pedir a federalização do caso. Quer dizer, que ele saísse da esfera estadual do Rio para a esfera federal, mantendo no Rio só o caso dos executores, não dos mandantes. E aí depois teve toda uma briga política por causa da federalização. Eu mostro isso na cronologia. O caso ficou atrasado aí durante muito tempo. Então, assim, muita gente na política quer se apropriar do crédito dos outros, quer colocar os seus interesses políticos, eleitorais, de poder, na frente de questões que são muito importantes para a sociedade, que é a elucidação de crimes. Isso é citado, inclusive, no relatório da Polícia Federal, o baixo índice de solução de crimes aqui, de homicídio no Brasil, que está ali em torno de 6%, 8%, enquanto em outros países aí do primeiro mundo você tem 80%, 90% de elucidação de homicídios. Que bom que, nesse caso, pelo menos se chegou aí aos supostos mandantes, né? Mas isso não foi agora, não foi pela ação do governo. O Flávio Dino abriu um inquérito, que é um inquérito que a Raquel Dodge pediu mais de 3 anos atrás. Então, assim, muita gente querendo crédito pelas ações de agentes federais que estão lá, muitas vezes sem ser sequer nomeados, né? Como havia, inclusive, ao longo da Lava Jato, embora dessas pessoas não se fale, porque para avacalhar com a operação, eles tentam fazer a caricatura de 2 pessoas, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, como se não houvesse isso. Investigação por parte de agentes técnicos que apontam os crimes e apontam as tentativas de acobertá-los. E a Polícia Federal, desde o começo, estava apontando lá a ligação do Rivaldo Barbosa. Algo mais sobre isso, Greg? Começo brincando o fato da operação ter sido feita no domingo. Eu levanto aqui uma hipótese. O fato de
Lewandowski ter falado sobre isso, certamente acendeu uma luz amarela para os Brazão e para o Rivaldo Barbosa. Talvez essa ação policial, que com certeza precisou de alguns dias para ser operacionalizada, né, para ser posta em prática, tem uma série de medidas que você precisa tomar quando você vai lançar uma operação na rua, né, vai pôr uma operação na rua. Talvez ela tenha sido adiantada pelo risco que se criou diante da divulgação de uma informação importante, né? Então, essa tentativa de espetacularização, como você estava falando, criou um risco, sim, criou isso, eu digo com toda certeza, criou um risco para as prisões, né, para a operação da PF, e não sabemos, talvez a gente nunca venha a saber nos bastidores se isso resultou em alguma espécie de antecipação ou correria para cumprir ordens de prisão que talvez tivessem sido cumpridas em outro momento, caso não tivesse vindo à tona a homologação da delação, né?